Boa noite, a paz do Senhor. Convido todos vocês que podem estar conosco nesse momento de oração e devocional da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios e segundo os mandamentos, as instruções do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Amém? Olá, Erivelton, Edene, Darly, Márcia, Luiz Cláudio, Tatiane, a Mônica, Andresa, paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindos. O livro de Efésios, como eu já havia falado, ele não é um livro fácil de trazer a doutrina, né? Porque não que ele é difícil de pregar, não, pela profundidade exortativa. Então ele é um livro que a gente precisa ter muita sabedoria nas palavras, amém? Então vamos lá, Tânia, seja bem-vinda, glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5. Nós vamos falar hoje de alguns comportamentos que são necessários, que fazem bem para nós mesmos. É bom esses comportamentos para aquele que quer viver um propósito, de uma vocação, e que o reino de Deus ele esteja expandido dentro de nós. Nós vamos falar de cada um deles e depois o apóstolo Paulo vai trazer algumas instruções em questão dos deveres das esposas e os deveres dos maridos, amém? Então, cada versículo agora vai ser um versículo com instrução. Oi, amor, e bom dia. Cada versículo vai ter uma instrução. E aí nós vamos chegar num ponto que vai falar sobre os deveres de esposas e deveres do marido, que geralmente traz um pouco de desconforto ao nosso meio, traz um pouco de desconforto para algumas mulheres, traz um pouco de desconforto para os maridos, e eu vou estar trazendo essa mensagem e eu vou estar desmistificando, quebrando a mensagem, né, os princípios sociais, vou estar quebrando os princípios culturais. Amor, hoje foi bom você estar aí em cima, viu? Você está aí no quarto aí em cima, eu tô aqui na cozinha. Então, vou estar quebrando esses princípios. Olá, Pai Senhor, TCP Semijoias, a paz. Não aparece seu nome aqui para mim. Boa noite. Boa noite. E então, nós vamos estar quebrando esses princípios. É muito importante eu trazer essa mensagem, até porque eu vou estar alinhando a verdade desses princípios cristãos na questão de esposa e marido, tá alinhando na nossa realidade hoje, com tantos conceitos e princípios sociais, tantos princípios culturais, e como quebrar isso. E não é difícil, amém? Olá, Fabi, como que você tá? O Henrico, Fabrício, como que estão aí trancados em casa? A Lilian, oi Vilma, sejam bem-vindos, amém? Então hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 5, no início do versículo 8, aonde ele vai trazer alguns princípios, da conduta cristã. TCP é a Tereza. Oi, Tereza, de Rondonópolis. Ei, Tereza, recebi aqui os Guaraná ralado. Recebi presente de vocês. Eu tô doida para usar, mas eu vou usar para me dar uma voltinha aqui na sala e voltar. Muito lindo, obrigada. Bom dia, Caroline, e bom dia, Shirley. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá.
O livro de Efésios, ele é um livro para alinhar todo o cristão. É importante eu trazer essa introdução para nós quando a gente chegar em marido e esposa. Nós alinharmos os princípios do despertar espiritual para os gentios e também para os judeus agora que têm que viver essa fase da vinda de Cristo, do batismo do Espírito Santo. Então, o livro de Efésios, pelo apóstolo Paulo, ele traz esse despertamento. Agora, a condição do cristão, ela é diferente. Ela abrange os gentios e os judeus, eles agora são membros de um mesmo corpo, não há acepção entre judeu e gentio. Mas por causa dos gentios, como a gente já vinha falando a partir do capítulo 3, alguns princípios eram frisados, alguns princípios eles eram declarados. Por quê? Porque a igreja agora, participa da igreja os gentios. Então, claro que existem certos comportamentos, como ontem nós falamos, que são comportamentos de etiqueta, são comportamentos sociais, são comportamentos do dia a dia. E se nós avaliarmos o comportamento do judeu, se alinha ao comportamento dele. Então, o livro de Efésios, ele é o quê? Um realinhamento da conduta dos gentios para essa nova missão, esse novo grupo familiar que eles se adentram. Ok? Então, vamos lá. A partir do versículo 8, ele vai começar a trazer vários princípios que nos beneficiam, nós sentimos melhores, e o reino de Deus, por causa desse princípio, se expande dentro de nós. Nós falamos ontem de muitos princípios, muitos mandamentos para esses cristãos. Ontem falamos, eu acho que é interessante, nesse Teólogo Dake, que ele colocou um título assim, 5 classes que estão perdidas. Então, existem comportamentos que não podem mais permanecer dentro de nós, não pode mais permanecer na nossa vida. Por quê? Nós podemos perder a salvação. Então, nós falamos de 5 comportamentos, 5 classes de pessoas que não vão herdar a salvação. E no versículo 8, ele dá o que? Uma continuidade a esses princípios que precisam ser mudados dentro de nós para que o reino de Deus se expande no nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Apóstolo Paulo, olha o jeito do apóstolo Paulo falar, porque outrora ereis trevas, então ele chamando a gente antes de trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andais como filhos da luz. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está exortando, você não pode mais andar da maneira que você andava antes. Essa maneira que você traz agora de comportamento, ela vai ser alinhada, ela vai ser reajustada. Então, por isso que a igreja no seu começo, a igreja primitiva, até no Brasil, a igreja no seu início, no seu começo, ela tinha muitos costumes, e até uns costumes que eles falavam, usos e costumes que usam até hoje. Por quê? Porque o evangelho, ele se alinha cada vez mais à igreja primitiva, aonde os gentios eles seriam agora inseridos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então vamos lá. Porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, antes condenais. Então vamos lá. Tudo quanto nós formos andarmos, comportarmos, pensarmos ou fizermos, tem que ser agradável aos olhos do Senhor. Então, o que nós imaginamos que poderíamos fazer que é agradável aos olhos do Senhor? Isso é importante a gente estar meditando todos os dias. E olha só, ele vai entrar agora num princípio
que eu vou falar lá na frente de alguns principados da macumbaria, na consulta aos mortos, mas agora ele está dizendo o seguinte: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenais. Então pare com toda a prática, né, da consulta, do espiritismo, da macumbaria, do deus Baco. Vocês têm que parar tudo isso. Então eles estavam o quê? Falando para os gentios. Então vamos lá, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mais uma expressão bíblica que é muito falada e às vezes nós não sabemos aonde está. Parte desse versículo muitos usam, né, de forma corriqueira, um linguajar evangélico, né, desperta tu que dormes, né, tem muitos que usam esse linguajar e não sabe de onde estava. Está aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos enchendo de princípios e exortações. Para quê? Para que a gente desperte da mentalidade nécia, da mentalidade travada, da mentalidade, a gente não pode esquecer onde ele estava. Ele estava numa região chamada Éfeso, aonde os dons espirituais, a força espiritual, o poder espiritual, ele era anulado, ele não era despertado. Então, ele está trazendo o quê? Para essa igreja, um despertamento. Não adianta nós andarmos nesses bobos com o mundo espiritual. Não fique bobo com o mundo espiritual. Não cultue e despreze o mundo espiritual. Isso é para os nécios, mas seja sábio. Avalie o mundo espiritual da mesma maneira que você avalia o seu mundo natural. Remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas andei qual seja a vontade do Senhor. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo está falando o quê? Viva a vocação do Senhor. Não seja nécio, viva uma vocação. Existe dentro de você uma vocação, e essa vocação, ela é despertada quando você é liberto. Olha como tudo isso faz sentido. Existem muitos de nós que resiste à vocação. E por que nós resistimos à nossa vocação? Nós aprendemos lá no capítulo 3 e 4. Nós resistimos por quê? Por causa das doutrinas, dos ventos de doutrinas, das doutrinas vãs. Nós resistimos essa vocação por causa dos pensamentos infundáveis. Nós resistimos essa vocação por causa do comportamento não propício. Nós resistimos essa vocação porque alguns comportamentos precisam ser anulados e tais comportamentos ainda para você é necessário, ainda é prazeroso para você. Então, deixar a vocação, por que nós resistimos à vocação? Porque nós temos que deixar muitos pensamentos, nós precisamos deixar a nossa vaidade do homem exterior e nós precisamos libertar e despertar o homem interior para a verdade do mundo espiritual. Então, ele diz assim: não sejais insensatos, mas ande na vocação do Senhor. Então, nós precisamos acreditar que a Bíblia Sagrada, ela é o melhor para nós, ela é o melhor conselheiro. Então ele traz um conselho, não fique zigue-zagueando de um lado para o outro, ande logo na sua vocação. Então comece agora a buscar do Senhor qual é a sua vocação. Nós falamos em Neemias, fizemos muitas perguntas e despertamos para muitos sinais, para que você encontre a sua vocação, encontre o seu propósito. Amém?
Então, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vou entrar no mérito da bebida alcoólica aqui. Eu vou pregar sobre a bebida alcoólica quando nós falarmos sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus realizou, só vou fazer um parênteses que eu não aguento. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas em Caná da Galileia, sim ou não? Nas bodas do Caná da Galileia, ele multiplicou, ele transformou a água em vinho e ele multiplicou a alegria daquele casamento. Ele não deixou que a alegria da noiva acabasse. Então, ele faz o quê? Transforma a água em vinho. Mas aquele povo, eles estavam bebendo mais de 7 dias. Eles estavam passando para a segunda fase do casamento. Então, imagine um povo bebendo vinho durante 7 dias. Estava bem embriagado, não é verdade? Se fosse o vinho do conceito social de hoje. O vinho do conceito social de hoje é o vinho com a bebida alcoólica. O vinho da Bíblia Sagrada do tempo de Jesus é o suco da uva, porque o vinho velho é aquele vinho levedado, e o vinho levedado é o vinho que se torna alcoólico. Mas vamos lá. Agora, você acredita que Jesus, passando por tudo que passou nesse plano transcendental, o primeiro milagre dele é produzir mais bebida alcoólica para o povo ficar mais bêbado do que já estava? Você acredita mesmo que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre embriagando mais as pessoas do que eles estavam? Você acredita que o primeiro milagre de Jesus é distribuir bebida alcoólica para as pessoas? Você acredita que o primeiro milagre de Jesus é olhar para a festa e entregar bebida alcoólica porque era isso que deixava aquele povo feliz? Então, é muita falta de sabedoria pensar nisso. É muita falta de sabedoria a gente acreditar que o primeiro milagre de Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? É continuar deixando a festa do Caná da Galileia mais embriagada do que estava. Não é sábio, não tem conceito teológico, um pouco de sabedoria e inteligência, só aí já destrói a doutrina que crente ele pode beber bebida alcoólica. Então, essa multiplicação da água é o suco puro da uva. Jesus não estava interessado em embriagar mais ainda ninguém. Amém? Glória a Deus. Fabi tá falando para mim, então nada. Você tá no propósito, só tá faltando uns ajustes. Então vamos lá. Falais entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor e Jesus, Salvador Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que é esse sujeitai-vos? Andai-vos, viver em comunhão, estar em comunhão uns aos outros no temor do Senhor. Então vamos lá. A partir do versículo 22, ele vai entrar o quê? Numa vida familiar dos cristãos. Ele vai entrar agora na vida íntima do cristão, da esposa e do marido. Quando nós lemos essa passagem no livro de Efésios, a gente não pode ficar preso em um só versículo. Muitos de nós erramos em questão de doutrina, em conceito teológico, porque a gente fala um versículo ou parte de um versículo e esquece que esse versículo ele está dentro de um contexto. A Bíblia, ela não é versículos, a Bíblia são livros e livros são cartas. E essas cartas, elas são divididas como fossem parágrafos. Cada parágrafo é um versículo, mas se a gente for pegar uma redação, a gente não compreende a profundidade do que o escritor está querendo dizer em um parágrafo. Nós precisamos ler toda a carta, todo o projeto de escrita. Então, para entender um versículo, uma parte da Bíblia, nós precisamos ler toda a carta e todo o princípio. O apóstolo Paulo vai aqui falar para
esposas e maridos. Mas ele vai falar numa extensão do versículo 22 até o versículo 33. Mas vamos lembrar que ele está trazendo agora um alinhamento do povo cristão no despertamento dos dons espirituais. E ele está fazendo o que quando ele está falando dos princípios? Ele está o que? Alinhando os gentios na perfeição, no caminho da vontade de Cristo e também do povo judeu, da tradição do povo judeu. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai falar dessa questão de marido e mulher. Nós precisamos entender como são os casamentos dos judeus. Os casamentos dos judeus não são igual ao casamento dos brasileiros. Os casamentos, o propósito de casamento da família dos judeus é diferente dos propósitos dos casamentos da família brasileira. Aqui os conceitos sociais e os conceitos culturais são totalmente diferentes dos brasileiros. Por isso que gera esse choque, por isso que gera uma angústia. Por quê? Porque agora nós enxertados na videira, nós agora adotados a essa família, nós precisamos agora ter um planejamento e um pensamento como eles. Eu não posso ver mais a figura casamento, o propósito casamento com uma cabeça de brasileiro. Eu não posso ver o propósito casamento e o propósito família com uma cabeça social e cultural. Eu tenho cultural da onde eu estou. Eu preciso ver como Cristo vê e como eles viviam. Então eu tenho que ver o que é a família para o judeu. Então quando no primeiro versículo a mulherada grita, e eu gritei muito, eu fiquei revoltada até eu entender a questão de cultura, né? Nós brasileiros não, vamos falar na maioria, a maioria de nós, mulheres brasileiras, não foi ensinado o que é família, não foi ensinado o que é casamento, não nos foi ensinado como escolher, não nos foi ensinados como avaliar um bom marido. Não nos foi ensinado como seria o papel do homem. Não nos foi ensinado. E nós não fomos ensinadas a serem o quê? Esposas. É muito difícil. Isso geralmente acontece numa família extremamente tradicional, uma família extremamente cuidadosa, alguém que já despertou para isso, que já alcançou sabedoria para isso. E também os homens. Os homens no Brasil, eles não aprenderam, eles não aprenderam a ser homem, eles não aprenderam a ser marido, eles não aprenderam a ser responsáveis, a maioria deles não aprenderam a ser provedores. A maioria deles não aprendeu a amar a sua esposa. Eles não sabem o que é amar. Muitos deles não aprenderam nem se valorizar a si e nem valorizar o outro. Então, nós vivemos numa sociedade cultural e social bem caótica nisso. E quando nós olhamos para a luz de Cristo, a luz da verdade, a gente fica o quê? Perdido. Por isso que as mulheres que têm a graça de Deus de ter ainda crianças pequenas precisam entender o evangelho na sua plenitude para começar o quê? Trazer esses princípios na cabeça da menina desde pequena. E ela precisa aprender. A mulher, ela precisa aprender. Nós entramos no evangelho, não sabemos, nós não aprendemos em casa. É muito difícil alguém que ensinou, que aprendeu dentro de casa e ensinou já em casa a verdade. Então vamos lá, olha só, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De sorte
que assim como a igreja está sujeito a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Então vamos lá. Eu pesquisei ao longo do tempo sobre, até perguntei aqui de novo para o Ciro se ele me trazia uma luz, mas pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, o tanto que eu prego para mulheres, a palavra é essa. Desde o original, sujeitai-vos. Sujeitai-vos. A palavra é essa. O que é sujeitai-vos? Está o quê? Subordinado, dependente. Agora, ouvir isso, eu ter que estar subordinada, dependente do meu marido, isso é loucura. Isso daí quer dizer, é o contramão da realidade. Por que é contramão da realidade hoje? Por que nós, ouvindo essa palavra sujeitar-vos ao nosso marido, tem que estar subordinado e dependente dele? Estou falando nessa dependência do provedor, do governador. Quando eu ouço isso, por que isso me dá uma aversão? Por que isso me dá um certo assim, como fosse não humanitário? Por quê? Porque nós escolhemos errado. Porque nós casamos errado. E pelo nosso, a nossa realidade ao nosso redor, também outros casaram errados, que não dá esse privilégio de estar debaixo de um governo de alguém. Não nos dá esse privilégio. Por quê? Porque tem todo um conceito social e cultural. Os homens, a maioria dos homens no Brasil, eles não foram criados para ser macho, para serem responsáveis, para serem provedores, já pensar em família desde a sua adolescência. Né? Eles não têm uma mente voltada para o conceito família. Hoje, nesse conceito da modernidade, a maioria dos homens, eles estão sendo criados, além de ser mimados e dependentes da mãe, eles estão sendo criados para quê? Para ser egoístas, altruístas, não dependentes, não amáveis, né? Donos somente de si. Família, se for algo que ele vai ter benefícios. Então, muitos estão vaidosos, arrogantes. Isso, estou falando para homens estruturados. E homens que não são estruturados hoje, eles não pensam em família, no amanhã. A mente deles, de casa, já vem, olha, você vai trabalhar, mas sua esposa vai ajudar. Você vai trabalhar, mas sua esposa tem que fazer a compra de casa. Você tem que trabalhar, mas a sua esposa que vai meio a meio, né? Assim, no Brasil tem muito disso, muito disso. É meio a meio, metade é do marido e metade é da esposa. Então, olha só o conceito cultural que já foi criado. Por quê? Porque teve uma mãe egoísta, uma mãe que teve que dar conta de tudo e uma mãe que tem aversão, né, por pessoas que doam, que dá porque ela nunca recebeu, ela tem que ter feito tudo sozinha. Então o homem ele já entra com essa mentalidade que a mulher é uma pessoa que se deve competir, que deve ter que tratar com distância, o que ele ganha é dele, o que ela ganha é dela, se ela quiser algo mais ela tem que ajudar. Ele não entra com o governo de Adão. Ele não entra com a unção de Adão. Ele não entra com a figura de Adão. Então, a maioria dos homens hoje não são homens por inteiro, são homens pela metade. Homens dependentes da figura da mulher. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, e sujeitar de tal forma como a igreja está sujeita a Cristo. Olha o nível de estar sujeito. A igreja ela é totalmente sujeita em reverência, em amor, obediência, em respeito a Jesus Cristo. Quando o apóstolo
Paulo fala desse nível de autoridade do homem, de sujeição da mulher, ele está falando do homem de verdade. Ele está falando do marido de verdade, ele está falando do macho de verdade, de um homem responsável, de um homem que pensou em família desde a sua adolescência, que já planejou o conceito de família desde o seu crescimento. Um homem como Adão e diz, eu já fiz, já organizei, eu tenho contato com Deus, comunicação com Deus, os animais já têm tudo quanto é nome, Eva, está tudo pronto para você. Esse é o homem da Bíblia Sagrada. Mas o problema é que quando nós lemos isso, nós trazemos para a realidade de hoje. Então essa mensagem é muito interessante para que solteiras ouçam essa mensagem. Porque se você casar, é honroso que seja assim. É honroso que seja assim. Por mais dolorido que seja, porque foi o que você escolheu. Mas você solteira, você hoje pode o quê? Escolher. Escolher. Então, como que é o casamento dos judeus? Como que é o conceito família? O pai, ele já prospecta desde o nascimento da sua mulher qual é a família que ele vai o quê? Entrar em contato, vai gerar convivência, qual é a família que essa moça vai entrar. Os pais de homens já começam a trabalhar nos seus filhos homens para que eles já sejam provedores, que eles já tenham identidade de pai e marido. E esse casamento, põe amor nas minhas palavras, igual o bispo fala, ele já é meio arranjado, ele não entrega a mulher para qualquer um, e nem o homem para qualquer uma. As coisas são feitas diante de muita análise e debaixo de muita sabedoria. O rapaz é avaliado, o nível de inteligência, de sabedoria, o nível de renda, o nível de sujeição à palavra, quer seja ortodoxo ou não, vai ver o nível que ele tem de comprometimento com a Torá. Tudo isso por quê? Porque além deles terem uma grande honra pelo sobrenome, a perpetuar, eu tenho um problema com essa palavra, e de perpetuar esse sobrenome, eles têm um grande respeito pelas filhas e a figura da mulher. Então as mulheres judias já sabem que elas não podem casar com qualquer um, porque o pai já está aguardando e avaliando aonde o dote vai ser ali realizado. Então vamos lá? Então eu gosto de brincar assim. Antes, os casamentos, eles minimizavam muitos erros porque era o pai que escolhia, não era a gente, né? Então, a figura da experiência, do amor paterno, ele é válido, muito válido. Ouça, se você tem um pai presente, ouça ele. Agora, vamos lá, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou a ela. Então, olha só, essa mulher, ela vai se sujeitar ao homem, está subordinada ao homem, ela vai estar dependente de um homem que o quê? A ama como Cristo amou a igreja, que dá a sua vida por ela. O que foi a dar a sua vida, a vida de Cristo para a igreja? Ele foi lá, somente se jogou na cruz e diz, pronto, me mata, me mata, me mata. Não, não é isso. Isso daí é homem vitimista, né? Homem safado. E o que ele está querendo dizer aqui? É homem que tem uma jornada de conquista, de honra, de garra. É um homem sério, que ele dá do seu esforço por amor à igreja e por amor, da mesma forma, por amor à sua mulher. Agora, um homem que é capaz de amar, de se esforçar e ser governo da sua casa, é mais fácil a gente se sujeitar, não é verdade? É mais fácil a gente
Ser dependente. O que é depender? A gente depende de algo quando confia. Não é feio falar a palavra dependente, né? Nós dependemos de algo, alguém, porque nós confiamos em alguém. Por exemplo, em uma certa idade nós somos totalmente dependentes do nosso pai, e às vezes é difícil, né, quebrar esse vínculo da dependência, porque nós confiamos tanto nele que nós não conseguimos nos ver caminhando sozinha, porque nós sabemos que ele nos ama de uma forma tão incondicional que nós temos certeza que nós não vamos sofrer, por isso que nós queremos ficar ali do lado deles. Então essa dependência, ela tem um sinônimo de confiança. Nós dependemos de pessoas que nós confiamos. E por que que hoje as mulheres, nós mulheres não nos sujeitamos mais os maridos, não nos sujeitamos, não nos subordinamos a eles? Por que nós não estamos, né, em plena harmonia às vezes com eles? Por falta de confiança. Porque se nós não fizermos, eles não vão fazer. Se nós não trabalharmos, eles não vão pagar. Se a gente não educar, eles não vão educar. Se a gente não prover, eles não vão prover. E se a gente não se esforçar, ele não vai se esforçar. Então, a sujeição, ela está o quê? Interligada em uma palavra chamada confiança. Então, hoje as mulheres no Brasil, em outros países também, porque eu estou falando aqui dos judeus, não confiam nos homens. Não dá para confiar, porque qualquer coisa eles já estão chutando, né, a porta e falando: vou voltar para casa da minha mãe, igual uma criança de 3 anos de idade. Qualquer coisa eles fazem birra, choram, emburra, igual uma criança de 4 e 5. Hoje eu vi um comportamento da Lila aqui na mesa que eu já vi adulto fazendo. A Lila com 5 anos de idade, adulto fazendo o mesmo comportamento, eu já vi. Então, quando o apóstolo Paulo ele está trazendo esse conceito de marido e mulher, ele está o quê? Alinhando o casamento na condição dos judeus. Os nossos casamentos, eles precisam estar alinhados a isso. E para que esteja alinhado a isso, nós precisamos, as casadas, restaurar esses princípios nos maridos e em nós. Se a gente ficar o tempo todo não sujeitando, dando um eu dou conta, eu vou e faço, eu consigo, nós não vamos entrar no nível de subordinação. E aí vai acontecer o quê? As inversões de papel. Olha que interessante. Porque se eu não sujeito ao meu marido, não me torno dependente, eu não confio no que ele faz, o que vai acontecer? Vai inverter o papel. O marido vai se sujeitar à mulher. Olha só, o marido vai se sujeitar à mulher. E a mulher vai o quê? Amar loucamente pelo marido. Então vamos olhar agora a realidade dos casamentos. Qual que é a realidade da maioria dos casamentos? Homens sujeitos às mulheres, não é verdade? Esses homens, eles estão dependentes dela, porque eles confiam que elas conseguem, confiam que elas provê, confiam que elas façam, e essas mulheres são inseguras, que inverte o papel, e agora elas o amam o quê? Loucamente, que dão até a sua vida por eles. Olha que doido. Os papéis estão invertidos. Por quê? Macho está precisando ser macho e mulher está precisando ser mulher. Mulher, se não encontrar um macho, ora, do que senão você vai viver o quê? Um papel invertido. E isso é doloroso, porque o honroso é que seja assim. O honroso é que seja assim. Amém? Então vamos lá. Para santificar, purificando-o com a lavagem da água, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser os maridos amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si
mesmo. Então vamos lá, eu vou falar. Olha, esse negócio de se relacionar com o homem rejeitado, o homem revoltado, homem que teve com histórico de revolta e não foi curado, vai dar problema. Ele não vai te amar. Ele não vai te amar. Vai ser um nível de amor arrogante, sabe? Então, cuidado com isso. O que geralmente acontece? É o preço que se paga na igreja para a restauração do casamento. Então vamos lá. Eu tenho que ser sincera com vocês. A restauração do casamento pode acontecer? Pode. Por uma mudança de comportamento da mulher e um desejo muito grande do homem de querer mudar. Um desejo muito grande do homem querer mudar. Por quê? O evangelho ele já traz a instrução de quem devemos escolher, de quem devemos casar e como que deve ser. Ele traz a instrução. Por que ele traz a instrução? Porque se não for desse modelo, não vai dar certo. Se você não viver debaixo desse propósito, também não vai dar certo. Ah, mas pastora, tá difícil o homem. Pastora, você acabou de falar que os homens estão, a maioria está sendo criado dessa forma. Mas aí vem o próximo livro que nós vamos ler. Tem vários livros na Bíblia Sagrada que Deus entrega um casamento. Olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conheço todos os casamentos da Bíblia Sagrada. Deus não deu para ninguém, nem para prostituta, nem para viúva, nem para uma órfã. Deus não deu para ninguém um homem derrotado. E não vai ser para você que ele vai te dar também. Então, no tempo que você fica desperdiçando em procurando, você poderia estar orando, cuidando de si, e as coisas vão estar o quê? Se alinhando. E acaba casando com um bicicleteiro, pronto. Por quê? Porque, olha só, o propósito do casamento aqui que o apóstolo Paulo apresenta. O propósito do casamento é o quê? É um elo de extrema responsabilidade. É algo extremamente responsável e de trocas de autoridade. Não é de qualquer jeito, você não se casa pela emoção, não casa porque você está ouvindo palavra bonita, não está nem escrito isso aqui porque isso é irrelevante. Um homem que ama a si mesmo, ele é seguro de si, ele é respeitoso, ele é próspero, ele é honrado, né? Então, não se casa porque você está doida para sair de casa, não se casa por causa disso, não se casa. Existem outras ferramentas, outros métodos a se fazer para que essa dor da solidão, essa dor de não estar sendo amada, ser suprido. Porque você encontrar outros caminhos do que um casamento imaturo, essa dor ela vai ser muito maior se você casar errado. Vai ser muito maior se casar errado. Está escrito. Então, nós precisamos viver em alerta. Alerta. Então, vamos lá. Porque assim devem os maridos amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, como que é? Como o homem ele é o papel de Cristo, a igreja, ele que alimenta e ele que sustenta. Para de ficar se aliançando com o homem ignorante e que não entende esse propósito de família. Vai fazer você de camelo. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então quer dizer, em outras palavras, a pastora Karine falando, por isso deixará o homem pai e mãe, vai ser macho, vai ser homem. Para de historinha, sai logo e vai ter o quê? Maturidade, responsabilidade com a sua mulher. Com a sua mulher. Assim também vós, cada um em particular, ame sua mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o seu marido. E a gente só se reverencia para alguém que nós confiamos. Amém? Então aqui nós vamos finalizar essa mensagem do apóstolo Paulo orando para que Deus ele desperte esses princípios em nosso coração,
para que esses princípios eles sejam mais leves, mais sábios, que venha sabedoria sobre cada princípio. Nós vamos orar para errei agora. Nós vamos orar para as mulheres casadas, né? Para que Deus dá sabedoria para minimizar a dor, mesmo se a outra pessoa não quiser mudar. Tem maneiras de minimizar a dor, mas sabe o que é importante disso? Você já aprendeu que não dá certo, então ensina as pessoas aquilo que é certo. Ensina os seus filhos aquilo que é certo. Por quê? Porque você já viveu uma experiência do que dá errado. Então, eu fico indignada e horrorizada, as pessoas já vivem uma tristeza de casamento e fica se iludindo, mentindo, enganando e ensinando as outras pessoas a terem o mesmo nível de casamento medíocre que ela. Então, toda a experiência que a gente teve, o que eu falo? Toda a experiência ruim que eu tive, o que eu falo? Eu já aprendi tudo que eu não devo ser e tudo que eu não devo fazer. As experiências ruins, elas são válidas para isso. Tudo que nós não devemos ser e tudo que nós não devemos fazer. Agora a pessoa já passa o inferno no casamento e vai ensinar as adolescentes, vai ensinar as pessoas do meio a ter também um casamento infernal como o dela. Não, agora que você, quem sabe, você está passando todo esse inferno para que você ensine as pessoas o quão doído é e viva a verdade da palavra de Deus. Ensina as mulheres a esperarem, não ensina elas a casar por amor, por emoção. Para com isso. O evangelho é muito mais que isso. Não ensina as pessoas, não, tu começa do zero, pequenininho, ele dá metade, você dá metade. Não é isso que está na Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que você sofre muito por viver assim. E fica ensinando as pessoas a ter a mesma vida medíocre que você. Eu não concordo com isso. Todos os meus erros, todas as minhas dores foram para quê? Para que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei, gente. Esse aí é justo. Então aí vem, eu vivo assim, eu sento na garupa, ele me leva de bicicleta e volta. Eu falei, você é feliz? Mentira, não é. Então não ensina outras pessoas a ter uma vida igual você tem. Então, o evangelho, ele é um evangelho que minimiza os nossos erros e traz o que? Uma rota melhor, uma rota de verdade. Então, tudo que é pensado, tudo é calculado, tudo é projetado, tudo tem propósito e é uma vocação. Não se estraga aí. Amém? Um casamento errado pode destruir a sua vida. Um homem afeminado pode destruir a sua vida. Um homem que não se ama pode destruir a sua vida. Então, um homem que ele é sujeito a você pode destruir a sua família, o seu conceito de família. Tem muito homem que está acabando com vida de mulher. Para de ser trouxa. Amém? Lê aqui, o apóstolo Paulo, você vai aprender tudo isso e vai ser feliz. Glória a Deus. Então vamos orar. Eu não posso entrar nesses assuntos, eu fico doidinha. Amém. Senhor, Deus e Pai, nesta noite nós oramos porque a Tua palavra nos diz, por intermédio da carta do apóstolo Paulo, que antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Então nós devemos andar, Senhor, ó Deus, como filhos da luz. Que essa luz, Senhor, ó Deus, venha agora manifestar. Que essa luz agora venha ser poder. Que essa luz agora venha operar sobre nós. Que essa luz agora de verdade venha resplandecer. Que a tua verdade, que o teu princípio, que a tua sabedoria, que a tua inteligência, que a tua verdade, Senhor, ó Deus, venha manifestar sobre nós. Manifesta de tal forma, Senhor, ó Deus, que nós venhamos andar sendo aprovados e sendo agradáveis ao Senhor. Que nós venhamos andar debaixo dos teus princípios.
princípios, que nós não venhamos andar, Senhor, ó Deus, por doutrinas vãs, que nós não venhamos andar, Senhor, ó Deus, por qualquer vento de doutrina, que nós não sejamos medianos, superficiais, mas só que nós vivemos uma vocação. Por que, Senhor, tudo isso? Para que, Senhor, ó Deus, viver uma vocação? Para que, Senhor, ó Deus, viver um propósito anelado contigo? Porque é essa a nossa missão de vida, é onde nós encontramos a alegria, é onde nós encontramos a salvação, é onde nós encontramos o teu poder, é onde encontramos a tua força, é onde encontramos, Senhor, ó Deus, a ti. A tua verdade manifesta quando o nosso espírito se acende e se desperta para ti. Desperta, Senhor, ó Deus, o nosso espírito. Desperta o nosso homem interior. Nos traz, Senhor, ó Deus, para a realidade, Senhor, ó Deus, do teu reino. Oramos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que mulheres encontrem, Senhor, ó Deus, os maridos segundo o teu evangelho. Homens, Senhor, ó Deus, honrosos, prósperos, dignos de serem maridos, dignos de terem famílias, dignos, Senhor, ó Deus, de carregar o nome da família, dignos, Senhor, ó Deus, de ser chamados de pai e ser chamados de maridos, dignos, Senhor, ó Deus, para que mulheres se sujeitem a eles, confiem neles, dependa deles no nível de confiança que eles têm, que os papéis não sejam mais invertidos, que quem venha, Senhor, ó Deus, pagar o preço da responsabilidade, pagar o preço, Senhor, ó Deus, do amor, pagar o preço, Senhor, ó Deus, pela família, venha estar sobre ele como Cristo deu a si pela igreja, que cada homem dê o seu esforço, que cada homem, Senhor, ó Deus, se levantem, que os homens, Senhor, ó Deus, tenha, Senhor, ó Deus, a prudência e o caráter de Adão, que receba a unção que Adão recebeu, governador, provedor, inteligente, estrategista, um homem comunicador com o Senhor e assim preparado buscou a sua esposa. Deus, levante mais homens no nosso Brasil e levante mais mulheres também, ó Deus, no nosso Brasil, que os papéis sejam, Senhor, ó Deus, nivelados, que os papéis sejam verdades, famílias, mães venham ensinar os homens a ser homens e venham ensinar mulheres a serem mulheres. Deus, em nome de Jesus, que as famílias venham buscar, que os pais despertem para buscar os melhores casamentos para suas filhas, que venham se preocupar com essa área da sua filha, que a área intelectual venha ser inteligente, que venha ser buscada, que qualquer outra área venha ser, Senhor, ó Deus, despertada. Mas os pais também têm a preocupação e desperta para o casamento de vossas filhas. Nós aprendemos com o povo judeu que o pai já buscava qual sobrenome, buscava qual família, aonde ia se envolver. Traz essa responsabilidade para o pai. Deus, em nome de Jesus, que os pais levantem os homens para serem homens, levantem os homens para serem governos, levantem os homens para ser provedor, tira o apego, está dizendo, deixai pai e mãe, então deixa e seja homem. Seja homem da sua casa, seja governo da sua casa, desperta o Espírito. Em nome de Jesus, que o propósito das solteiras venha ser de viver a verdade, não importa o passado, não importa a condição, não importa de onde veio, mas importa aonde chegará. Que receba um casamento próspero, um homem segundo a palavra de Deus, que a família, sua família seja respeitosa, que você pode falar, eu sou dependente, sim, porque eu confio nele. Que nós mulheres possamos, Senhor, ó Deus, confiar nos nossos maridos, para que possamos viver em dependência dele. Esse é o casamento honroso, essa é a postura de honra da família, e nós queremos ser, Senhor, ó Deus, famílias honradas diante do Senhor e diante da terra também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Amanhã nós vamos falar sobre os deveres dos filhos
e eu tenho uma revelação sobre isso também, e nós vamos entrar nas armaduras de Deus. Glória a Deus. Então agora daí nós vamos entrar profundo na armadura de Deus e no mundo espiritual, as 3 grandes bênçãos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe cada um de nós. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que é duro acordar na madrugada para estudar, mas Deus honra cada um de nós. Deus está vendo o nosso sacrifício. Amém? Um beijo para vocês e até amanhã às 2 horas da manhã. Glória a Deus. Mulher vai ser mulher, homem vai ser macho. Para de frescura. E mulher solteira, espere e vai orar. Até amanhã, então. Beijo.